O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui, transformamos leitura em resultados. Nós estamos estudando, estamos aprendendo, estamos conhecendo o livro Hábitos Atômicos de James Clear. Já estamos na parte final dele, num módulo que ele chama de táticas avançadas. Dentro dessas táticas avançadas, a gente está estudando o capítulo 20. Capítulo 20 eu dividi em 3 partes para ficar bem didático, para os vídeos ficarem bem dinâmicos, né? Ficar muito fácil o entendimento de todo mundo. O capítulo 20 se chama O Lado Negativo de Criar Bons Hábitos. Na última aula a gente conversou sobre a parte 1 do capítulo 20 e hoje a gente vai falar sobre a parte 2, tá? Desse capítulo. Vou pedir perdão a vocês se eu tiver que dar uma tossidinha, né? Porque como eu falei na última aula, resfriei novamente. As crianças pegam e a gente pega também, né? Porque mamãe fica agarradinha nos filhotes, né? Bom, gente, vamos lá. Do que se trata, né? A continuação do capítulo 20, a parte 2. Tem uma razão pela qual algumas pessoas continuam evoluindo durante anos, sabe? A gente vai vendo aquela pessoa que ela só cresce, né? Tem uma razão para isso. Enquanto outras estagnam, né? Mesmo tendo experiência, elas paralisam. Tem uma razão para isso. Mas não é falta de talento, nem de conhecimento, nem de esforço, tá? O problema é que essas pessoas que estagnaram, elas pararam de avaliar a própria evolução, tá? É mais ou menos isso. Perdão. Bom, na parte 2 do capítulo 20, eu gosto sempre de fazer essa introdução que eu fiz, que é pra gente já saber do que a gente vai falar hoje, né? Então, a avaliação da própria evolução. Nessa parte do livro, o James Clear traz uma verdade que muita gente nem percebe, né? Mas é uma grande verdade. Ele explica que repetir não é o mesmo que melhorar. Parece estranho, né, gente? Mas muita gente passa anos fazendo a mesma coisa, tá? Repetindo. E não melhora, né? Não evolui realmente. Então, assim, vamos para o livro e depois eu vou pegar o coração desse texto, gerar uma ferramenta de transformação para você aplicar na sua vida hoje, assim que você terminar de assistir essa aula, ok? Esse é o nosso propósito. É fazer você criar consciência de que você pode melhorar, você consegue melhorar e te ajudar no como melhorar. Tá? De uma forma simples. Então, vamos lá, capítulo 20, perdão, parte 2. Depois de determinar o nível de desempenho de um jogador, Riley adicionou um passo fundamental. Ele pediu a cada jogador para melhorar o seu desempenho em pelo menos 1% ao longo da temporada. Se conseguisse, seria um CBE, ou melhor esforço da carreira. Semelhantes à equipe britânica de ciclismo mencionada no capítulo 1, os Lakers buscaram o desempenho máximo, melhorando um pouco a cada dia. Riley teve o cuidado de salientar que CBE não envolvia apenas pontos ou estatísticas, mas empregar o seu melhor esforço espiritual, mental e físico. Os jogadores recebem crédito por permitir que um oponente trombe com você quando sabe que uma falta será marcada contra ele. Mergulhar atrás de bolas perdidas, ir atrás de rebotes, recuperando ou não a bola. Ajudar um colega de time quando o jogador que ele está marcando passar por ele e outros atos de herói anônimo. Como exemplo, digamos que Magic Johnson, a estrela do Lakers na época, fez 11 pontos, 8 rebotes, 12 assistências, 2 roubadas de bola e 5 erros de passe em um jogo. Magic
também recebeu crédito por uma ação de herói anônimo, por mergulhar em bolas perdidas, mais um. Finalmente, ele jogou um total de 33 minutos nesse jogo hipotético. Os números positivos, 11 mais 8 mais 12 mais 2 mais 1, somam 34. Então, subtraímos os 5 erros de passe, 34 menos 5, para obter 29. Finalmente, dividimos 29 pontos por 33 minutos jogados, o que dá 0,879. O número de CBE da Magic aqui seria 879. Esse número era calculado para todos os jogos de um jogador, e o CBE médio era o número que deveria ser melhorado em 1% durante a temporada. Riley comparou o CBE atual de cada jogador, não apenas com as suas performances passadas, mas também com os outros jogadores da liga. Como disse Riley, classificamos os membros do time junto com oponentes da liga que ocupam a mesma posição e têm definições de função semelhantes. O jornalista esportivo Jack McMullan escreveu: Riley anunciava os melhores jogadores da liga em letras garrafais no quadro negro a cada semana e os comparava com os jogadores correspondentes na própria escalação. Jogadores sólidos e confiáveis geralmente tinham nota na casa dos 600, enquanto os de elite marcavam pelo menos 800. Magic Johnson, que obteve 138 dobro-triplos em sua carreira, muitas vezes marcou mais de 1.000. O Lakers também enfatizava o progresso ano a ano, realizando comparações históricas dos dados do CBE. Segundo Riley, comparamos o mês de novembro de 1986 e o de novembro de 1985 e mostramos aos jogadores se eles estavam indo melhor ou pior do que no mesmo ponto da temporada anterior. Depois mostramos a eles como foram os números de desempenho de dezembro de 1986 contra os de novembro daquele ano. O time implementou o CBE em outubro de 1986. 8 meses depois foi campeão da NBA. No ano seguinte, Pat Riley liderou a sua equipe para outro título, quando o Lakers se tornou o primeiro time em 20 anos a vencer campeonatos consecutivos da NBA. Depois da proeza, Pat declarou: sustentar um esforço é a coisa mais importante para qualquer empreendimento. A melhor maneira de ser bem-sucedido é aprender a fazer as coisas do jeito certo e depois fazê-las da mesma maneira todas as vezes. O programa CBE é um excelente exemplo do poder de reflexão e revisão. Os jogadores do Lakers já eram talentosos. O CBE os ajudou a tirar o máximo proveito do que tinham e garantiu que seus hábitos melhorassem. A reflexão e a revisão possibilitam o aprimoramento de longo prazo de todos os hábitos, porque os tornam conscientes de seus erros e ajudam a considerar possíveis caminhos para melhoria. Sem reflexão, podemos dar desculpas, criar racionalizações e mentir para nós mesmos. Não temos nenhum processo para determinar se estamos tendo um desempenho melhor ou pior em comparação a ontem. Os profissionais com os melhores desempenhos em todos os campos praticam vários tipos de reflexão e revisão. E o processo não precisa ser complexo. O corredor queniano Eliud Kipchoge, deixa eu ver se eu li certo, Kipchoge é um dos maiores maratonistas de todos os tempos e medalhistas de ouro olímpico. Ele ainda toma notas após cada treino, nas quais ele revisa o seu treinamento para o dia e procura por áreas que devam ser melhoradas. Da mesma forma, a nadadora e medalhista de ouro Katie Ledecky registra o seu bem-estar em uma escala de 1 a 10 e inclui notas sobre nutrição e qualidade do sono. Ela também registra os tempos obtidos por outros nadadores.
No final de cada semana, o treinador repassa suas anotações e acrescenta os seus comentários. E não são apenas os atletas. Quando o comediante Chris Rock está preparando material novo, ele primeiro se apresenta em pequenas casas noturnas dezenas de vezes e testa centenas de piadas. Leva consigo um bloco de anotações para o palco e registra as partes que foram bem e as que precisa fazer ajustes. As melhores piadas formarão a espinha dorsal do seu novo show. Conheço executivos e investidores que mantêm um diário de decisão, no qual registram as principais decisões que tomam a cada semana, porque as fizeram e qual é o resultado esperado. Eles revisam suas escolhas no final de cada mês ou ano para ver onde acertaram e onde erraram. O aprimoramento não envolve apenas aprender hábitos, também exige ajustes constantes. A reflexão e a revisão garantem que você gaste o seu tempo com as coisas certas e faça as correções de curso sempre que necessário, como fez o Pat Riley ao ajustar o esforço de seus jogadores todas as noites. Você não quer continuar praticando um hábito se ele se tornar ineficaz. Pessoalmente, utilizo 2 modos primários de reflexão e revisão. Todo mês de dezembro, faço uma revisão anual em que eu reflito sobre o ano anterior. Avalio meus hábitos para o ano, contando quantos artigos eu publiquei, quanto de exercícios pratiquei, quantos novos lugares visitei e muito mais. Então, eu reflito sobre o meu progresso ou a falta dele, respondendo a 3 perguntas. 1. O que correu bem este ano? 2. O que não correu tão bem? 3. O que aprendi? 6 meses depois eu faço um relatório de integridade. Como todo mundo, eu cometo muitos erros. Meu relatório de integridade me ajuda a perceber onde errei e me motiva a retomar o meu curso. Esse tempo é o meu momento de revisitar os meus valores fundamentais e avaliar se eu tenho vivido de acordo com eles. É quando eu reflito sobre a minha identidade e como eu posso trabalhar para ser o tipo de pessoa que eu desejo me tornar. Gente, perdão, tá? Pela tosse, porque a garganta tá doendo bastante. Bom, então a gente vai terminar aqui a parte 2 do capítulo 20. Próxima aula a gente finaliza, tá? O capítulo 20. Então agora vocês entendem, né? Por que o autor fala que repetir não é o mesmo que melhorar, certo? Pensa aqui comigo então numa coisa, frente a tudo isso que a gente viu agora. Vamos dizer, você trabalha há anos na mesma área, mas você sente que você não está crescendo, né? Você frequenta a academia há muito tempo, mas os seus resultados parecem que estão estagnados. Ou você administra um negócio, mas você continua enfrentando os mesmos problemas. Você lê livros, você faz cursos, você consome conteúdo, mas a sua vida permanece praticamente igual. E então tem que surgir uma pergunta, né? Por que eu não estou avançando? Eu acho que muita gente se faz essa pergunta, né? E a resposta, gente, é porque a experiência que você tem sozinha não gera excelência. Bingo, tá? A experiência que você está vivendo sem uma reflexão, ela gera apenas repetição, né? E a repetição, se você não faz ajustes que são necessários de serem feitos nela, gera uma estagnação. Foi exatamente isso que o autor mostrou quando ele conta a história do Pat Riley, né? E do lendário time do Los Angeles Lakers que tinha o Magic Johnson jogando neles, né? Lá nos anos 80. Mesmo tendo alguns dos melhores jogadores do mundo, que é o que o time tinha, o treinador sabia que só o talento não bastava, né? Então, ele precisava criar um sistema que impedisse os seus atletas de entrarem no piloto automático.
E aí é que nasceu o programa dele que se chamava O Melhor Esforço da Carreira, que ele abreviou como CBE, né? A ideia do CBE era muito simples. Cada jogador tinha que melhorar pelo menos 1%, não apenas no número, mas no esforço, o esforço mental, o esforço físico, na dedicação, na disciplina, naqueles detalhes invisíveis que ninguém vê. Porque a excelência raramente nasce de grandes saltos, né? A gente já viu aqui que ela nasce de pequenos ajustes constantes. E aí o Pat Riley, ele acompanhava tudo, ele comparava os resultados, ele analisava os desempenhos, ele mostrava onde cada jogador estava evoluindo e onde não, né? Onde precisava melhorar. Ele quantificou tudo isso. E aí qual foi o resultado? 2 títulos consecutivos da NBA. Então entendam que aquilo que é avaliado pode ser aprimorado. Outro bingo aí. Que foi isso que ele fez, né? O problema é que a maioria das pessoas não possui nenhum sistema de revisão na vida delas. Elas apenas seguem vivendo, trabalhando, executando, né? E nunca param para analisar aquilo que está sendo feito. Eu estou melhorando ou eu estou apenas repetindo um hábito, né? Sem essa reflexão, a sua mente ela vai criar desculpas, vai criar justificativas, vai criar ilusões. E aí você acredita que você está avançando, mas talvez você esteja apenas acumulando mais do mesmo. E você não quer mais ser essa mesma pessoa. Se você quiser ser a mesma pessoa, ok, né? Mas a maioria das pessoas que está aqui nesse canal não quer evoluir, quer melhorar. E é por isso que o livro destaca um princípio muito poderoso, quando ele fala que a reflexão transforma a sua experiência em sabedoria. Porque sem refletir sobre o que você está fazendo, você apenas vive, né? Agora, quando você reflete, você aprende, né? Quando você não revisa o que você está fazendo, você apenas repete aquilo. Agora, com uma revisão dos seus atos, você evolui. E não precisa ser nada complicado não, gente. O autor, ele mesmo compartilha as próprias revisões que ele faz no livro, né? Ele fala das revisões anuais. Todos os anos ele responde 3 perguntinhas simples. O que deu certo no meu ano? O que não deu certo e o que eu aprendi? Parece que é básico, né? Mas assim, essas perguntas básicas, elas revelam padrões que normalmente passam despercebidos, tá? E outra coisa que eu quero enfatizar, que ele deixa muito claro no livro, é que os melhores profissionais do mundo fazem isso. Então ele fala de um maratonista, né, o Eliud Kipchoge, que registra os treinos dele até hoje, né? A nadadora Kate Ledecky, que monitora o desempenho dela até hoje, o comediante Chris Rock, que revisa suas apresentações antes de lançar o seu show, grandes investidores que registram suas decisões. Todas essas pessoas já entenderam uma coisa que é fundamental, que o crescimento consciente, ele é sempre mais poderoso do que aquele crescimento acidental. Pô, foi na sorte, lancei aquilo ali, deu um boom, ok? Porque quando você mede alguma coisa, você consegue perceber, né? E aí quando você consegue perceber que tem algo que está desalinhado, você corrige. E aí quando você consegue corrigir, você melhora. É ou não é? Outro bingo aí, né? Pensa aqui comigo agora. Você está evoluindo na sua vida ou você está apenas repetindo seus hábitos? Quais áreas da sua vida que estão funcionando no piloto automático? Que hábito que precisa de ajustes para voltar a gerar resultados para você? Se você fizesse uma revisão da sua vida hoje, com aquelas 3 perguntas, o que você ia descobrir? Porque com certeza quando você responder, vai ter coisa ali que você vai descobrir sobre a sua vida, vai ter novidade para você. Porque aquilo que não é analisado vai permanecer igual, né?
E aquilo que é revisado, né? Que você revisa, tende a melhorar. E é exatamente isso que nós trabalhamos na Cartilha Mente de Ouro, que é o desenvolvimento de uma identidade próspera, mas com consciência. Porque o crescimento verdadeiro, ele não acontece apenas quando você age. Ele acontece quando você para, observa a sua ação e, se necessário for, ajusta a sua rota. Então, na Cartilha Mente de Ouro, eu te ensino como que você identifica esses padrões invisíveis que sabotam seus resultados, como que você cria sistemas simples de autoavaliação, como que você desenvolve consciência sobre as suas escolhas, como que você fortalece os hábitos que realmente geram crescimento e como você constrói uma mentalidade que é de melhoria contínua, para você crescer sempre. E junto da cartilha você recebe o bônus Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios práticos, diários, para você fortalecer essa nova mentalidade que você está construindo, que você está expandindo para o mundo. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, ok? Agora, responde para mim nos comentários qual a área da sua vida que mais precisa de uma revisão honesta nesse momento, ok? Você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. Aqui você não apenas cria hábitos, aqui você aprende a evoluir através da criação de hábitos, certo? Porque a excelência, ela não nasce de uma simples repetição automática. Ela nasce da capacidade de conseguir corrigir o próprio caminho quando é necessário. Ok? Então, quando você consegue refletir, revisar as suas ações, você melhora. E quando você melhora, você cresce na vida, né? E aí, quando você cresce continuamente, você constrói aqueles resultados extraordinários que você tanto quer para a sua vida. Então, entendam que criar hábitos é apenas o começo. Tem que criar, mas é só o começo. O verdadeiro crescimento acontece quando você aprende a revisar os resultados dos seus hábitos. A experiência somente não garante a sua evolução, né? A sua consciência sobre tudo isso é que gera evolução. Por isso você está aprendendo aqui comigo que a excelência não nasce apenas da prática. Ela nasce da prática quando vem acompanhada de reflexão, de revisão. Porque aquilo que você observa pode melhorar, né? E aquilo que melhora fortalece o seu novo eu, a sua nova identidade, ok? Então, quando eu termino a aula, eu sempre te lembro de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Então, é para isso que eu tô aqui. É para ler essa página para você, ok? Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, curte essa aula, responde as perguntas que eu fiz aqui na aula para você nos comentários ou comenta o que você quiser sobre a aula. Envie essa aula para alguém que você sabe que vai fazer toda a diferença na vida dela aprender isso, da mesma forma como você está aprendendo. Ativa o sininho das notificações para você saber que todos os dias às 7 horas da manhã tem aula nova. E continua comigo, porque na última parte desse capítulo, você vai descobrir um dos princípios mais importantes para você alcançar níveis extraordinários de desempenho. Ok? Um beijo grande no coração de vocês.